Olá, pessoal do nono ano do Instituto Ana Nery. Bom, vamos começar hoje a falar sobre o capítulo 7, tá, gente? Onde a gente vai estar falando aqui do SEI, né, e da Rússia, tá? Esse SEI, gente, vai ser a Comunidade dos Estados Independentes, ok? A gente vai entender daqui a pouquinho o que são esses Estados Independentes e o que é que a Rússia, né, tem a ver aí com esses Estados Independentes, tá certo? Capítulo 7, gente, a gente tem falando aí sobre uma parte histórica, realmente aí sobre a questão da União Soviética. Então, ó, ano passado, né, no 8º ano, vocês viram aí muito a respeito de Guerra Fria, tá? E a gente também, no começo desse ano, no começo do nono ano, a gente também continuou falando um pouco a respeito de Guerra Fria, para entender aquela questão da nova ordem mundial. Esse capítulo 7, para a gente poder entender a questão do socialismo soviético, a gente vai ter que falar um pouquinho aí sobre a parte histórica de como a União Soviética ela surgiu, tá? Então, ó, União Soviética remete aí à questão da Guerra Fria, porque como vocês sabem, União Soviética e Estados Unidos foram rivais aí durante essa guerra. Como eu falei para vocês quando vocês estavam lá no 8º ano, quem foi meu aluno no 8º ano, viu que quando eu falei de Guerra Fria, eu disse para vocês, viram falar sobre Guerra Fria agora, pronto, vamos passar o resto da vida escutando. Por quê? Porque foi um período muito importante, tá? Para a história da Terra, tá? Para a história da humanidade. Então a gente teve aí de 1945 até 1989 esse período aí de tensão no mundo, né? Devido à questão aí das ameaças de armamento nuclear e tudo mais. Então a gente tinha muito essa questão aí do mundo viver sob ameaça. Então a gente começa a ver a Guerra Fria, a gente praticamente fica vendo a vida toda. Nem gosta muito de cobrar também Guerra Fria, gente. Então não adianta vocês tentarem não entender muito bem esse assunto, entender só por cima não, porque no Enem vai ser cobrado, tá certo? Ensino médio vocês vão ver muito também a respeito dela. Então, ó, vamos entender aí como foi que surgiu a União Soviética, qual foi o papel da União Soviética nesse processo histórico aí, para que a gente possa entender o desenrolar aí dos países, né? A parte realmente geopolítica dos países. Quando a gente fala geopolítica, a gente está falando da configuração das potências mundiais, tá, gente? Não necessariamente a gente está falando de política, não. A gente está falando de político, tá? A gente está falando da configuração dos países como potências mundiais. Ó, na página 104, acompanha aí, gente, a leitura, para que vocês possam entender. Aí a gente tem aí, a União Soviética foi o primeiro país a adotar o regime socialista sob a forma de um governo autoritário, a ditadura do Partido Comunista, que existiu durante quase 70 anos, de 1922 a 1991. Preste atenção, para a gente entender o contexto histórico. A Rússia, na verdade, ela sempre tinha existido, no caso, como Império Russo, tá? Em 1922, quando a gente criou, no caso, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que é a URSS, que a gente tanto conhece, ela foi criada em 1922 para ser, né, um conjunto, na verdade, de países que aderiam ao socialismo. Então, esses países socialistas, eles estavam integrados, de fato, para combater, ou melhor, para ser oposição ao capitalismo. Então, os países socialistas, os países que se uniram aí, né, no caso a Rússia e outros países se uniram para ser a União da República Socialista Soviética. Quando eles se uniram em 1922, eles estavam aí sob o domínio do Partido Comunista. Gente, Partido Comunista, no caso, ele era o único. Então, ele era um partido autoritário, né? Um partido aí que realmente visava a questão da ditadura. Então, o Partido Comunista, ele existiu aí a partir de 1922, quando foi criada a União Soviética, e ficou em vigor até 1991. Que foi quando de fato a gente teve o fim aí do socialismo e o início aí da nova ordem mundial, tá? Com a mundialização do capitalismo. Então, 1991, quando a gente teve aí o fim do socialismo, não significa que o socialismo acabou de vez, não.
Claro que a gente ainda tem alguns países que são socialistas. Coreia do Norte, Cuba, Vietnã, né? Então a gente ainda sempre fala sobre esses países socialistas nas nossas aulas, quando a gente está falando sobre esse assunto. Então o socialismo ele acabou, digamos assim, com a questão dominante. Porque na época da Guerra Fria a gente tinha a grande dominação. Ou o país era capitalista, ou o país era socialista, ou o país era neutro, não alinhado, no meio, tá? Então a gente tinha aí essa grande dominação desses dois sistemas. Quando a gente teve em 1991 a mundialização do capitalismo, o socialismo ele praticamente perdeu força, tá? Mas ele não deixou de existir de vez. Aí aqui, ó, continuando, que existiu durante quase 70 anos, né, o Partido Comunista, e representou por várias décadas um novo tipo de economia e de sociedade, diferentes daquelas regidas pelo capitalismo. Sob esse regime, o país assumiu o lugar de superpotência mundial, conseguindo competir com os Estados Unidos, líder e superpotência do mundo capitalista durante a Guerra Fria. Preste atenção. União Soviética surgiu em 1922. Só que, na verdade, era, no caso, países socialistas, mas eles não estavam diretamente combatendo os Estados Unidos, não, tá? Aí eles entraram aí na Segunda Guerra Mundial, do mesmo lado, né? A Segunda Guerra Mundial começou em 1939, terminou em 1945. Estados Unidos e União Soviética estavam do mesmo lado. Foram vencedores da Segunda Guerra, mas depois da Segunda Guerra, quando eles foram ocupar a Alemanha, foi quando, de fato, cada país, cada potência quis colocar o seu sistema econômico como dominante. Os Estados Unidos quis colocar o capitalismo, a União Soviética quis colocar o socialismo. Essa história, né, vocês já sabem pra frente e pra trás, porque a gente estudou no 8º ano. Mas só para lembrar a vocês que não foi a partir daí, de 1922, que ela já começou a enfrentar os Estados Unidos, não, tá? Foi a partir de 1945. Inclusive, alguns estudiosos consideram que a Guerra Fria só começou de fato em 1947. Foi quando a gente teve o Plano Marshall e tudo mais, tá certo? Então, em 1945, acabou a Segunda Guerra, começaram a, de fato, terem aí oposições, né? Então, começaram a ter sistemas econômicos contrapostos, né? Ou seja, contrários um ao outro. Aí aqui temos um símbolo e na legenda diz assim: a União Soviética por mais de 6 décadas foi a única potência antagônica aos Estados Unidos, ou seja, a única potência contra, né, os Estados Unidos. E o seu esfacelamento em 1991 deixou o caminho aberto para a supremacia mundial dos Estados Unidos e do capitalismo. Preste atenção, a gente tem o Império Russo. Em 1922 a gente teve a União Soviética. Em 1991, quando a União Soviética se dissolveu, acabou, se desintegrou em Rússia e mais 15 países, a gente voltou a ter Rússia novamente. Só que agora nem como União Soviética, nem como Império Russo, mas sim como Federação Russa, tá? Então a Rússia, na verdade, nós chamamos ela, o nome dela oficial é Federação Russa, ok? Aí aqui, no finalzinho, ó, embaixo do símbolo. Entretanto, em 1991, ocorreu a fragmentação da União Soviética, deixando a Federação Russa, sua maior herdeira, empreender esforços para a criação da Comunidade de Estados Independentes, ou SEI. Uma espécie de bloco econômico cujo principal objetivo era manter relações com as outras repúblicas independentes, tanto por questões militares como energéticas. Entretanto, essa busca pela hegemonia sobre as ex-repúblicas soviéticas gerou vários conflitos entre os pró-russos e os pró-europeus. Neste capítulo, você vai estudar como surgiu a União Soviética, os motivos de seu desaparecimento e suas principais consequências. Então, preste atenção. A União Soviética ela se dissolveu, no caso ela teve essa diluição, né, em 1991, quando a gente teve aí o fim do socialismo. Em 1989, 2 anos atrás, a gente já tinha tido a queda do Muro de Berlim, mostrando aí o final, de fato, aí da Guerra Fria. Então, quando a União Soviética ela se dissolveu aí em
Rússia, ou seja, a Federação Russa, mais 15 países. Esses países, eles formaram o que a gente chama de Comunidade de Estados Independentes, a CEI, tá? Eles funcionavam mais ou menos como um bloco econômico. O que é um bloco econômico? Países que se ajudam entre si, tanto para a circulação de mercadorias, circulação de pessoas, dependendo do tipo, né, de integração que esse bloco econômico ele tem. Se ele for zona de livre comércio, vai ter uma livre circulação de pessoas e mercadorias. Se ele for uma zona aduaneira, se ele for um mercado comum, então isso aí também a gente estudou no 8º ano, depende da integração, tá? Então eles podem sim ou não ter esse fluxo intenso aí de mercadoria e de pessoas. Mas de certa forma, o bloco econômico é para se ajudarem, tá certo? Então a comunidade dos Estados Independentes se formou quando foi diluído a União Soviética. Vamos entrar agora de fato na parte histórica de como essa União Soviética surgiu, porque até agora a gente só viu uma introdução de como houve aí todo esse desenrolar da União Soviética até o finalzinho da Guerra Fria. Aí aqui, no início do século XX, a população russa era predominantemente rural e vivia em precárias condições. Nas grandes cidades industrializadas como Moscou e Petrogrado, viviam as demais classes, a nobreza, a burguesia e o operariado. Dentre as diversas forças políticas que se manifestavam nesse cenário, se destacaram os socialistas marxistas, no caso que seguiam aí os ideais de Karl Marx, né, que eram socialistas, divididos em dois grupos, os bolcheviques, com o maior número de adeptos, sob a chefia de Lenin, e os mencheviques, comandados por diferentes chefes. Então a gente tem esses dois grupos aí que surgiram, né, lá na Rússia, lá no Império Russo. Então eles se destacavam aí por serem socialistas, por seguirem os ideais de Marx, mas os bolcheviques eram liderados por Lenin, os outros eram liderados por outros líderes. Então eles acabaram aí tendo algumas contradições, né, umas contraposições de ideias realmente. Aqui, os bolcheviques e os mencheviques faziam forte oposição ao governo do czar Nicolau II, que fora derrotado na guerra contra o Japão, que ocorreu em 1904 e 1905. Com grande número de mortos entre os soldados, em geral filhos de camponeses, isso proporcionou o ressurgimento dos sovietes, conselhos populares, assembleias ou comunidades de operários, camponeses e até soldados. A crise se agravou com a participação russa na Primeira Guerra Mundial, iniciada em 1914. Então, a Rússia participou aí da Primeira Guerra Mundial, né? Em 1914, vocês viram aí que ela entrou na guerra realmente. E, no caso, em fevereiro de 1917, quando a gente teve a Revolução Russa, que eu acredito que vocês já viram em história, quando a gente teve a Revolução Russa, que foi em 1917, ainda estava ocorrendo a Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial, né? Que no caso a gente chama de a Grande Guerra, porque a gente não tinha tido a Segunda, então a gente não podia chamar de Primeira. Então, quando a gente teve a Grande Guerra, a gente também teve, em 1917, a Revolução Russa, devido ao aparecimento de novo, né, desses sovietes aí, esses conselheiros aí socialistas, tá? Aí aqui, ó, em fevereiro de 1917, Nicolau II, que era o czar, né, que era o governo do Império Russo, abdicou do poder, ou seja, ele saiu do poder por conta própria, né? Então foi criado um governo provisório chefiado por Alexander Kerensky, mas constituído por representantes de diversos partidos. O governo provisório, apesar de ter introduzido rapidamente algumas reformas, não conseguia satisfazer as exigências da população. Entre elas, a não retirada das tropas russas do conflito mundial, que era a Primeira Guerra, que considerava essas medidas insuficientes. Nessas condições, a população começou a apoiar cada vez mais o Partido Bolchevique, que no ano seguinte passou a se chamar Partido Comunista, tá? E se fortaleceu. Então, ó, gente,
Tínhamos aí no Império Russo o czar Nicolau II, ele estava no poder. A gente teve a Revolução Russa em 1917, ele pediu para sair do poder. Tivemos o governo provisório, que era um governo enquanto eles realizavam uma nova escolha de um novo czar, né, de um novo governo. Só que aí acontece o seguinte, o governo provisório ele não conseguia atender todas as expectativas do povo, né? Que queria que tirasse as tropas, no caso lá da Guerra Mundial. Então, o que é que acontece? Nesse processo aí do povo contra o governo provisório, surgiu, né, o Partido Comunista em 1922, porque eles apoiavam aí o socialismo, esse grupo socialista liderado por Lenin, que eram os bolcheviques. Então, bolcheviques começaram a ganhar força, o povo já estava aproveitando a insatisfação do povo com o governo e criaram aí o Partido Comunista, que era um partido autoritário, tá? Aí aqui, ó, o Partido Bolchevique se inspirava, pelo menos em teoria, nas ideias de Karl Marx e do socialismo, foi o protagonista na deposição do frágil governo de Kerensky, que era o governo provisório. Visto por muitos como representante da burguesia russa. O líder do partido, Vladimir Ilyich Ulyanov, conhecido como Lenin, conseguiu apoio popular e chegou ao poder em 1917, pregando que todo o poder deveria ser exercido pelos soviéticos e defendendo o fim da participação russa na Primeira Guerra Mundial. Entretanto, Lenin revigorou o exército e fortaleceu o Estado, o que enfraqueceu os soviéticos. Aí aqui, ó, a gente tem um quadrinho amarelo que está mostrando aí a questão dos bolcheviques. Aí diz assim, ó, com os bolcheviques no poder, houve ampla reforma agrária, confisco de grandes propriedades da antiga nobreza e da Igreja Ortodoxa, que é uma linha, tá? Uma filiação, no caso, filiação não. É como se fosse uma parte aí da Igreja Católica. Só que a gente tem a Igreja Católica Ortodoxa e Igreja Católica Romana, tá? Então, ortodoxa é relacionada à Igreja Católica. E a estatização dos meios de produção, ou seja, a terra, o capital, no caso, o dinheiro, tá, gente? O subsolo, os meios de transporte, as indústrias e os bancos tornaram-se propriedades do Estado. Então, ó, quando os bolcheviques entraram no poder, tudo, né? Indústrias, transportes, tudo que tinha, né? Tudo que existia aí como meio de produção era agora do governo. Então, essa estatização, essa forma de trazer tudo para o governo é ideal aí do Partido Comunista, né? Aí com a questão socialista, tá, gente? Então, tudo aí agora pertencia ao governo, né? Quando os bolcheviques entraram de fato no poder. Aí, outra medida importante foi a assinatura do Tratado de Brest-Litovsk com os alemães para a retirada do país da Primeira Guerra em 1917. Então, de fato, eles conseguiram tirar a Rússia, né? A Rússia saiu da Primeira Guerra em 1917, no mesmo ano que teve a Revolução Russa. A Primeira Guerra só acabou em 1918. A Rússia já tinha saído no ano anterior. Aí aqui a gente tem uma imagem, né, típica aí da questão comunista. A imagem acima era um dos símbolos da União Soviética, em que a foice representava os trabalhadores do campo e o martelo representava os operários das fábricas, né? Então, onde as pessoas viam esse símbolo, né? Esse símbolo realmente aí, que depois ficou na bandeira do socialismo, mas era realmente do comunismo. Onde você via esse símbolo, você sabia que aquele local, aquele político, aquele país ou aquela cidade apoiava aí o comunismo, certo? Aí aqui, ó, a gente vai ter uma evolução nos mapas aqui, gente, acompanha aí, tá? Através das cores, a gente tem aí o Principado de Moscou em 1462, ou seja, o Império Russo era somente desse tamanhinho aí, tá? Dessa marquinha laranja aqui, ó. Em 1462, né? Século XV. Aí, em 1689 até 1800, ou seja, até o século XVIII, ela já tinha ocupado toda essa parte norte aqui, tá?
E em 1800 até 1900, ou seja, até o século XIX, ela já estava com todo o território que ela tem hoje em dia, tá? Todo o território que hoje em dia pertence à Federação Russa, tá certo? Aí, continuando aqui, o último parágrafo da página 105 diz assim: sendo o Estado detentor único de todos os meios de produção, o seu fortalecimento e o desaparecimento progressivo dos sovietes foram consequências imediatas. Entretanto, de 1918 a 1921, o país enfrentou uma violenta guerra civil. No caso, guerra civil, gente, vocês sabem, né? É uma guerra que ocorre dentro do próprio país. Aí, na qual os comunistas, bolcheviques, se opuseram aos grupos contrários à revolução. Os contra-revolucionários, que era o Exército Branco era contra os bolcheviques, né? Contra o poder dos bolcheviques, contaram com o apoio da Tríplice Entente, que no caso era os 3 países que participavam ainda da Primeira Guerra, tá? Aí que viu o socialismo como uma ameaça aos valores básicos do mundo ocidental, capitalista. Além disso, acreditavam que a vitória contra os revolucionários, que era o Exército Vermelho, traria a Rússia de volta contra a Alemanha. Então, a gente tinha aí os bolcheviques, né? Que no caso ficou sendo o Exército Vermelho. E a gente tinha os contra-revolucionários, as pessoas russas que eram contra os bolcheviques, que eram contra o comunismo, contra o Partido Comunista, contra o socialismo, que era o Exército Branco, tá? Então, nós tínhamos aí o Exército Branco o Exército Vermelho dos bolcheviques contra o Exército Branco, tá? Aí aqui, como considerava esforço, o Partido Bolchevique conseguiu controlar os sovietes e extingui-los completamente entre 1921 e 1923. Apesar de terem chegado ao poder em nome dos sovietes, os bolcheviques, na prática, fizeram de tudo para destruir qualquer forma possível de competição e oposição, a começar pelos sovietes. Então, gente, os sovietes eram aí pessoas que participavam da Assembleia Socialista, né? Eles foram quem colocaram os bolcheviques no poder, de fato, mas aí os bolcheviques, eles começaram a ver os sovietes como uma ameaça, tá? Como uma ameaça a presença aí dos bolcheviques no poder, tá? Então, por isso que eles estatizaram tudo. Tudo foi agora colocado para o Estado, no caso, os bolcheviques serem os donos, tá certo? Aí aqui, os comunistas saíram vitoriosos da Guerra Civil, consolidando seu poder em quase todo o antigo Império Russo, formando em 1922 a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, foi dessa forma aí que surgiu a União Soviética em 1922. Continuando. A transformação da Rússia em União Soviética não consistiu somente numa mudança de nome, mas também na anexação de novos territórios. Então, além de se trocarem de nome, deixaram de ser Império Russo, começaram a ser chamados de União Soviética, eles também anexaram vários territórios que também queriam aí fazer parte do socialismo, tá? Então, anexaram aí a Armênia, a Geórgia, o Azerbaijão, né, incorporados em 1922, além das 3 nações bálticas, que é a Letônia, Lituânia e Estônia, incorporadas em 1940. Mesmo sendo um governo socialista, a destruição dos campos agrícolas, a desorganização da economia, a fome e a miséria da população levaram o governo comunista à implantação, até 1928, da nova política econômica, o NEP, que admitia certo grau de privatização da economia na agricultura e em pequenos empreendimentos urbanos. Então, gente, nossa aula de hoje vai ficar até aqui, tá? Com essa questão aí do NEP, que é a economia planificada realmente, mas que dava uma pequena abertura aí somente para privatização, né? Para quem queria privatizar algum meio de produção com o consentimento deles, tá? Então, nossa aula fica até aqui hoje. Amanhã a gente vai estar vendo, amanhã não, nas próximas aulas, a gente vai estar vendo aí sobre a continuação do desenrolar aí da União Soviética até o seu fim, tá? Em 1991. Então, bons estudos.